Estamos ao vivo, diretamente do nosso podcast Vibe Lunar número 7. É a sétima semana consecutiva que estamos aqui, trilhando esse caminho para dentro de nós, através da ciclicidade. Esse podcast que é gravado ao vivo, numa transmissão no Instagram e é disponibilizado para você tanto no Spotify quanto no YouTube. Então, se você estiver me ouvindo no Spotify, se certifica de me seguir aqui. Se você estiver me assistindo no YouTube, deixa o like no nosso vídeo aqui e depois, se ao que te atravessar, fique à vontade para construir aqui um comentário, que eu amo ver os comentários de vocês aqui depois no canal. Então faça esse combinado aí com a gente, beleza? Estamos aqui na nossa lua nova, caminhando para uma lua crescente em breve. Então seguiremos nessa vibe. Inclusive, iniciamos esse episódio comentando o fato de que, na semana passada, eu tive um problema técnico com o meu cabo de celular, o que ocasionou em ficar sem carga o celular. E aí, cara, foi um episódio gostoso demais. Foi muito gostoso. Tava um flow, um fluxozão delícia, ao vivão. E o celular desligou. E por isso, quem estiver assistindo no YouTube ou ouvindo no Spotify, ficamos sem o episódio número 6. Ele tá aí, ó, guardado nas memórias, serviu para quem esteve aqui presente. Foi ótimo, a gente conseguiu trocar várias. Mas é isso, né? A vida se renova. Estamos aqui no nosso episódio 7, que seguramente ficará gravado, disponível para você, tanto que você está aqui ouvindo, assistindo agora. Super feliz, estamos nessa lua nova e vale a pena lembrar por que a gente tem esse episódio, esse podcast chamado Vibe Lunar, porque a ideia é que a gente compartilhe um pouco das vibes semana após semana. Porque a ciclicidade foi o que mudou tudo por aqui na minha jornada do autocuidado e do autoconhecimento. E vale sempre repetir, porque na vida a gente consegue acessar e avançar os nossos processos a partir da repetição. E muitas vezes é também a repetição que trava muito dos nossos processos. Quando, por exemplo, a gente acessa repetidamente pensamentos e um modelo mental que acaba colocando a gente mais para baixo. Quando a gente acessa crenças limitantes que vão se solidando, cristalizando na nossa mente, e sem perceber a gente está reproduzindo uma música, como se fosse uma música no repeat. E essa música segue, e a gente vai cada vez mais cantando do mesmo, sabe? Sendo encantado por essa música que está repetindo na nossa mente. Que música é essa? Qual é a música que está rondando na sua mente? Essa é uma pergunta. Começamos já nosso episódio com uma pergunta. Qual é a música que tem sido cantada aí no dia de hoje, nesse dia 21 de agosto de 2023, em uma lua nova? Qual foi a música que tocou na tua mente? Quais foram os pensamentos que ressoaram? De que maneira eles te ajudaram a seguir? Seguir em frente ou se travando um pouco, indo para trás, tá ligado? Atrapalhando a sua expansão e o seu crescimento. Enfim, os nossos pensamentos, a gente sempre volta episódio após episódio, eles são protagonistas da nossa narrativa aqui. Porque, de fato, a forma como a gente pensa constrói muito de como a gente sente e de como a gente age e se comporta na vida, o que, no final das contas, gera o resultado daquilo que a gente quer ou daquilo que a gente não quer, ou como a gente consegue sair daquilo que a gente não quer. Eu desejo sempre, com essas pílulas aqui, que são esses episódios semanais, contribuir na tua jornada de autoconhecimento e de autocuidado, da mesma forma como isso mais contribuiu na minha, que é enxergando as coisas por partes, ao invés de querer resolver a minha vida de uma vez só, num todo. Eu fico muito orgulhoso quando os alunos novos que chegam no Chapar de Yoga, por exemplo, já chegam entendendo que é a ideia de um passo por vez. Um passo por vez. Então, hoje, eu estou aqui nessa segunda-feira e o que me é possível para eu fazer e realizar hoje. Hoje eu cheguei aqui, por exemplo, numa prática de yoga e eu tive XXX desafios. Mas o que é possível para eu conseguir tornar isso menos desafiador? Como eu consigo lidar com esses desafios? E aí pode ser que na próxima prática, eu estando um passo à frente, eu consiga absorver melhor o que é proposto aqui. E isso é tanto numa prática de yoga quanto na prática da vida. A gente precisa, né, enxergar as coisas assim, um passo por vez. Vamos aqui, essa parte 1 da introdução. Vou dar uma olhada no que já foi dito aqui até agora.
Tami, caraca, Carol, quanto tempo. Olha, gente, vão revelando vários nomes, né? Eu tenho vários nomes, ó. Tommy, amo, saudade, Carol. Estudou comigo. É isso mesmo? É Carol. Gel chegou, arrasou, Gel, tamo junto. Felipe, arrasou, Lipe. Olha o Thomas. Thomas, pra quem tá me ouvindo aí que não sabe que meu nome é Thomas, meu nome é Thomas, viu, gente? Boa noite, Sol. Boa noite, Eric. É nóis. Meu namoro acabou hoje e a canção é a reafirmação do meu compromisso com manter a paz e a positividade. Uau! Diante de um luto, nem sempre a gente consegue ter essa sobriedade, mas é muito bom quando a gente consegue olhar para as circunstâncias e entender. Ó, vamos lá. Eu não sei se eu falei isso na semana passada, talvez sim, mas me bateu muito. Foi uma frase que eu ouvi de um podcast do meu astrólogo, né? Que eu sempre cito aqui. Ele tem um podcast diário. O Gui Schutz. O nome do podcast é Céu do Momento. Vocês podem ouvir todos os dias. Ele lança lá uma reflexão astrológica. E ele usa frases de outras pessoas nos episódios, né? E aí ele trouxe uma que era sobre a espiritualidade. Quando a gente está conectado com a nossa espiritualidade, tudo que acontece, que chega até nós, acontece para nos abençoar ou para nos ensinar. E essa frase é um modelo mental de resiliência e de aprendizado, porque realmente, se eu penso dessa maneira, se eu sinto dessa maneira, tudo que me atravessa contribui, colabora e mais, me constitui, me permite expandir. E convenhamos, é muito fácil que a gente não consiga estar nessa postura, nessa posição de aprendizado com aquilo que, principalmente, com as circunstâncias desfavoráveis ou aquelas que doem, né? A gente acessa dor na vida, né? Viver é estar de frente, sentindo dor. São feridas abertas. Enfim, como o caso aqui dito, uma relação que termina nem sempre é fácil da gente conseguir absorver. E aí, para isso, a gente precisa fazer combinados com a gente mesmo, né? E esse combinado, principalmente da perspectiva. Qual é a perspectiva que eu vou alimentar diante da minha dor? E quando a gente consegue estar aí ancorado, eu particularmente, né, só consigo desempenhar esse lugar resiliente, aprendedor com as circunstâncias, quando eu lembro que eu não estou só, assim. E quando eu me conecto espiritualmente. E aí eu penso, né, que o lugar da vítima não cocria. E talvez eu já tenha dito isso aqui outras vezes. E, de novo, as coisas precisam ser repetidas. As coisas precisam ser repetidas, porque o mundo está repetindo a vida inteira, né, que a gente é insuficiente, por exemplo, que a gente não tem condições de conseguir realizar aquilo que a gente deseja. E aí, se a gente não se reprograma do outro lado, a gente vai ser refém disso, né? E aí eu volto para esse lugar da vítima, onde eu perco a minha força. Hoje mesmo eu estava conversando com uma amiga também que, enfim, uma circunstância super desfavorável. E aí eu percebi esse lugar, né? Do tipo, pô, é o diabo. Ai, muito bom, velho. Nossa, mas é muito louco, né? Porque eu não sei vocês, mas eu cresci levando o diabo muito a sério. E até hoje é aonde eu cresci, digamos assim, né? No meu seio familiar, inclusive, cultural, territorial, o diabo tem protagonismo imenso. E aí hoje, quando minha amiga me trouxe isso, hoje, depois de eu ter acessado e desconstruído muita coisa no que tange ao meu entendimento intelectual, minha compreensão do mundo, mas também a minha espiritualidade, falei, amiga, vamos deixar o diabo fora disso? Porque se você coloca a culpa no diabo, e sinceramente, seja lá como for o diabo, acho que ele não está tão preocupado com isso. Mas se você coloca a culpa nele, você perde o seu protagonismo da história. Porque no final das contas, existe um lugar aí, e aí com todo o cuidado de não cair na questão da culpa, mas existe uma responsabilidade sua para lidar com essa situação e até mesmo que permitiu com que a situação acontecesse. Então, ao invés de você se culpar ou culpar o diabo, o mais produtivo para você resolver essa circunstância é você refletir sobre a sua responsabilidade no sentido mais potente, assim, aonde está o seu poder de ação nessa situação. O que você pode fazer, porque é só até aí que a gente trabalha, né? Se eu tomo a postura de agir, né, diante das minhas possibilidades, e aí eu preciso descansar na sequência. Eu não posso surtar querendo que o outro
né, tipo, haja como eu, ou de alguma maneira controlar a ação do outro. E, gente, maturidade, né? Porque não é fácil conseguir trilhar esse caminho de liberar o outro das nossas expectativas e digo mais, é muito mais possível fazer isso quando a gente está de fato exercitando a nossa fé. Quando a gente está conectado aí com algum nível de disciplina espiritual que eu consiga fortalecer que eu tenho fé. Eu consigo dizer para mim mesmo, tipo, eu tenho fé, eu lembro disso. Que aí, conforme eu tenho fé, eu tenho alguém que me guia, por exemplo, eu tenho uma guiança espiritual, eu tenho alguém que me acompanha, independente de tudo. Aí, nesse processo de se ver quanto um ser espiritual também, né? Afinal de contas, a gente lida com a morte de maneira eminente, como um futuro certo. Então, se o meu corpo morre, eu sei que eu não morro no sentido espiritual da coisa, aí eu consigo, enfim, pegar emprestado, né, esse evento, por exemplo, tão impactante que é a morte física, para perceber que na verdade eu não morro, né? Então assim, é tudo tão transitório, são tantos aprendizados. É um campo viver, é um campo de aprendizado, uma grande escola, né? Então aprendamos. Mas nada disso é fácil se a gente não configura a nossa mente, né? Beber uma aguinha aqui. Hum. Bom, espero que você tenha bebido uma aguinha daí também. Chegando, vou. Cara, isso que eu tô falando, como você que tá aí me ouvindo tá passando por essa lua nova, essa capacidade de perceber que existe poder na sua mão para construir a estrutura da sua realidade. Choque, né? Porque a última coisa, por vezes, que parece é que a gente tem algum poder na nossa mão de construir a nossa realidade. Muitas vezes a gente está completamente. Eu vou falar de mim. Muitas vezes maior parte da minha vida, eu parti de um lugar de fraqueza, de incapacidade de me ver como alguém que consegue direcionar aquilo que eu quero viver. E confesso para vocês que grande parte do tempo eu mudei isso no meu discurso. Sabe, já faz um tempo que eu bebo aí do mundo holístico, alguns anos, então faz um tempo que me parece, não me é estranho pensar que eu cocrio a minha realidade. Mas, honestamente, eu penso que isso era muito mais uma compreensão intelectual, sabe? De identificação mental mesmo, tipo, eu boto fé, acredito nisso. Do que, genuinamente, eu vivenciar isso. E aí teve um processo, se eu não me engano, ano passado, uma síntese, tá? Uma frasezinha que me bateu muito, que é que acreditar não é conceitual. Acreditar é demandação, necessariamente. Deixa eu tentar explicar porque é um pouco complexo. Se eu digo, por exemplo, que eu acredito que eu consigo fazer isso, é uma coisa. Dizer que eu acredito fazer isso, beleza? Seria bom colocar um exemplo, né? Se eu digo que eu consigo é, fazer essa live, tá ligado? Eu acredito que eu consigo fazer essa live, beleza? Tô dizendo que eu acredito, mas eu não tô fazendo. Mas eu acredito e eu digo isso. Eu acredito que eu consigo sim fazer uma live. Pegou? Mas eu não tô fazendo, só tô acreditando que eu consigo. Eu me confrontei recentemente, alguns meses atrás, que quando é esse contexto, quando eu digo que eu acredito, eu penso que eu acredito, porém eu não movo a minha energia motora, vital, o meu corpo, a minha mente, no dia a dia, na direção disso que eu digo acreditar, eu não acredito, sabe? Eu não tô acreditando. Acreditar envolve esse movimento energético na direção daquilo ali. Se eu acredito que eu consigo fazer aquilo, sabe? Mano, quando você acredita, você não dá brecha pra dúvida. Então você não dá um espaço pra aquilo não acontecer. Que aquilo é real pra você. Acreditar nesse sentido muito visceral. Então, se eu acredito que eu consigo colocar o sol crespo no mundo, não pode ser um acreditar, ou seja, uma fé teórica. A fé, colocando no mesmo lugar do crer, do acreditar,
precisa ser prática, sabe? Ela precisa mover ação, velho. Como consigo fazer isso aí, só ativar essa válvula? O que você comenta sobre isso da pergunta agora? O que você comenta sobre isso da pergunta agora? Como a gente consegue acreditar? Seria isso? Pois é, aí eu penso que tem muito o elemento energético, né? Como, porque a fé ela precisa ser também alimentada, a crença precisa ser alimentada. E elas são. A gente tem falado muito isso aqui e é honesto, assim, a gente tem crenças, né? Ó, fé racional, só fé emocional é de fato cegueira. É interessante, eu não sei, não tinha pensado nesses termos, uma dicotomia entre fé racional e emocional, porque eu não sei se eu vejo de maneira tão separada, mas eu vou me sentir mais confortável de dizer uma fé que está sendo posta em prática e uma fé que está sendo teorizada, porque eu não sei se seria essa diferença, porque eu acho que pôr em prática também é com o corpo emocional, sabe? Eu acho não, eu sinto que é isso. Eu consigo. Uma outra frase muito boa que chegou para mim recente foi que a gente só consegue se manter engajado em um projeto quando tenho uma conexão emocional com esse projeto. Só que, guarda, conexão emocional. Pensa numa relação, que é uma conexão. Uma relação. Nossa relação aqui agora, por exemplo, ou uma relação familiar ou amorosa, ou uma amizade. Toda relação pede manutenção, pede investimento, pede dedicação, pede saber brigar, tretar e conseguir harmonizar, ou conseguir resolver de alguma forma, se ouvir, ceder, enfim, manutenção de relação. Toda manutenção, toda relação pede manutenção. E a fé não é diferente. É esse lugar relacional. A gente está se relacionando com esse campo etéreo, com o nosso próprio espírito, seja por qual caminho for, né? Já que a gente tem várias formas aí de se conectar espiritualmente, desde várias religiões, enfim, vários caminhos. O lance é essa visão de que a gente precisa, que é muito prático, né? E a gente não necessariamente cresce com esse entendimento de que a fé é prática e de que ela precisa ser posta em prática e que ela precisa ser manutenciada. É isso que, por exemplo, os sistemas religiosos, as religiões, acabam proporcionando com uma certa facilidade, né? Porque você se compromete, inclusive, com outras pessoas, com outras relações, e se compromete fisicamente, né? Tipo, a tua agenda é comprometida quando você assume um compromisso em um território, em algum lugar que você se cuida. Facilita muito. E aí fica essa, né? Que independente da gente se cuidar ou não em algum lugar, a gente tem essa demanda do corpo energético. Inclusive, se você que estiver ouvindo for uma pessoa que é ateu, assim, não tem uma relação com um lugar divino, espiritual, assim, né? Uma figura. Ainda assim, você tem o seu espírito no seu corpo, você tem a sua estrutura de crenças mentais, e tudo isso é aquilo que você crê, né? Não existe quem não creia. Por mais que uma pessoa seja uma pessoa ateia, ela crê em ideias, né? E isso tudo precisa ser manutenciado, assim, precisa ser, e a gente precisa retornar para esse lugar. Esse talvez seja um dos principais ganhos, assim, da minha jornada que eu continuo lutando para conquistar, honestamente. Porque eu percebo que é muito fácil abrir mão disso, mano. Essa noite, hoje, eu postei um vídeo, gente, falando um pouco sobre bateria social baixa. Porque o que aconteceu foi que eu vivi 2 dias aí agitados, com muita troca, com pessoas queridíssimas. Tudo foi bom, todo o contexto que eu estive, mas eu dormi fora de casa, passei uma tarde junto com um amigo, dormi na casa de outro amigo, dormi fora, né? Em vez de manhã fui ver o filme da Barbie. Ah, maravilhoso, ótimo, ok, mas eu não tive o quê? Aquilo que a gente sempre fala aqui, um momento de alinhamento interno. Eu não me alinhei, eu não tive esse tempo de um papo comigo mesmo, com a minha energia, com a minha espiritualidade. Se olhar no espelho para combinar de qual é o combinado pro meu dia, pra minha energia, sabe? Ou voltando nesse mesmo episódio, qual é a música que vai tocar na minha mente hoje, sabe? Não tive esse momento. Logo depois do cinema, é super bacana, nananã, vamos almoçar, fomos num restaurante bacana, mais troca, almoçamos. Dali, até mais depois do almoço, né, aquele cansaço, falei, mano, como eu preciso, sei lá, deitar na cama, mano, tipo, olhar pra dentro um pouco. Aí eu percebi que eu não tinha feito
eu percebi que eu não tinha feito nenhum combinado, assim, comigo, que eu tava só seguindo o baile. Eu falei, velho. E aí a gente, como eu falei no vídeo de hoje, quando chega esse momento, o meu ponto de partida, o meu princípio para a vida não é mais eu, mas é o próprio externo. Então eu tô partindo de que lugar eu tô partindo nas minhas relações, nas minhas interações, na minha crença, no meu comportamento, naquilo que eu escolho não fazer. Eu não tô partindo de mim mesmo, de um lugar central, sabe, alinhado. E isso que eu tô falando, esse trabalho, é o que eu proporciono, por exemplo, no Chapar de Yoga, ou nessas reflexões, porque um dos caminhos de voltar para si, inclusive, é essa exposição a conteúdos externos que, de alguma forma, duas coisas. Diminuem o ritmo. Que ritmo? O ritmo dos hiperestímulos, do excesso de ruído, que é quando a gente está jogado no externo lá fora. Quando a gente está com excesso de redes sociais, de músicas e de conversas e de relações e a gente perdeu o nosso centro. Um dos caminhos de volta, a gente não consegue, né, de sair de um extremo para o outro. Então a gente precisa fazer um processo gradual, degrau por degrau, né? Um dos caminhos de volta é você se expor a conteúdos, inclusive como esse, ou alguns podcasts, ou algumas músicas que permita com que a gente diminua o ritmo acelerado, inclusive mental, não somente mental, como diminuir esse ritmo mental vai proporcionando uma elevação vibracional. Então, a nossa vibração, sem perceber que essa seria uma boa interpretação dela, que é mais palatável quando a gente fala socialmente, né? É a bateria social. Acho que isso é um termo que hoje em dia todo mundo consegue compreender e entender. Mas a bateria social é resultado do nosso corpo energético. Eu tenho uma energia aqui comigo que eu tenho condições de trocar com outra pessoa de maneira muito gostosa, porque eu estou ocupando esse meu centro energético. E existe esse outro momento, depois de eu gastar, não fazer a manutenção, não me realinhar, onde eu parto para essas trocas sem ter um lugar basal, assim, sem ter uma base íntegra, saudável de troca. Então eu tô trocando com a confusão que eu tô sentindo, que eu tô vivendo, e aí, particularmente, no meu caso, nesse final de semana, eu tava já um cu. Eu tava impaciente, porque eu não queria estar ali. E eu fui muito sincero com o meu amigo, porque o meu amigo que eu fui encontrar, o último, né? Eu só fui encontrar porque era o puta oportunidade, porque ele não mora na cidade, ele veio pra cá, mas, tipo assim, eu falei, velho, eu já passei dos meus limites, não era pra eu estar aqui. Mas, né, aí ele falou, não, você respeita então o seu corpo. Eu falei, então eu tô indo embora. Aí ele, não. Eu falei, você escolhe, ou você vai ser compreensível ou você vai ser tóxico. Aí ele falou, não, então você é tóxico. Eu falei, então tá bom. Eu já realmente, né, já tava ali, então vamos de toxicidade. Mas é isso, não servir, viu? Não servir simpatia, não servir boas conversas. Cheguei, deitei na praia, sentei longe deles, coloquei um negócio no meu olho e fiquei deitado, dormi. Acordei como se eu tivesse passado uma noite, assim, porque eu precisava, eu estava cansado. Sabe? É meu corpo, tipo, minha energia não tava para aquilo, não tava pra rir. Aí ainda teve um. Ai, chegou o momento da fofoca. Ainda teve um momento que um menino que tava junto, um amigo, né? Ainda veio. Acho que ele quis me gastar. Aí eu fiquei com raiva. Pronto, desabafei. Ele falou: Nossa, você tá 2 meses na cidade e não conhece nada? Aí ele falou isso uma vez. Aí falou 2 vezes. Aí eu falei, você já entendeu, né, que é outro parâmetro, que não é pra isso que eu vim pra cá? Eu vim pra cá pra fugir dessa coisa de, inclusive, de conhecer um monte de gente e ir pra lugar turístico. Você já entendeu que essa não é a minha proposta? Quando ele falou, tipo, nossa, você tá aquela 2 meses na cidade e não conhece nada, minha vontade era de listar pra ele todos os projetos que eu cabecei e coloquei no mundo. Porque, tipo assim, Anjo, não tô partindo do seu princípio. Não sou você, não tô vivendo a sua história. Eu não vim pra cidade pra viver aquilo que você ou que o senso comum espera disso. Aí pronto, é onde a hora que eu fico com raiva, que a raiva não é nem do garoto em si, né, coitado, mas é uma raiva já do mundo acumulada de qualquer um que queira, tipo, me colocar numa caixinha. E, né, vocês sabem que eu sou uma pessoa que não vivo nessa caixinha. Então, eu tenho evitado muito, por exemplo, me expor a esse contexto turístico da cidade, porque vocês que me acompanham sabem que não é o que eu estou fazendo na minha vida. Eu realmente mudei de cidade, mas eu mudei para um processo muito interno. Essa é a hora que quem vive em contextos espirituais, religiosos, tem facilidade. Que aí se você fala, se você está vivendo um processo, por exemplo, de um preceito, de alguma coisa, todo mundo consegue compreender, tipo, e respeita em algum nível, né? Do tipo, ah, tá, não, entendi. Agora, quando é um processo muito autônomo, inclusive do seu próprio cuidado energético, ou no meu caso, um cuidado até mesmo empresarial,
sabe? Que é uma escolha, uma decisão e um limite estabelecido por conta de um trabalho que eu desenvolvo, que eu estou desenvolvendo e elaborando. Enfim, é mais abstrato para a galera conseguir acompanhar e principalmente respeitar isso, né? Do tipo, ah, tá, entendi. Tudo. E aí é isso. Às vezes eu me estresso um pouco e é por isso que eu não me exponho a tais lugares. E, de novo, foi o que eu fiz. Eu não respeitei esse processo. Eu não tava, tipo, com essa energia de troca gostosa, sabe? Eu tava, tipo, cansado. E ainda assim eu me expus a um rolê. E no final das contas eu não pude servir muita simpatia, nem nada, porque eu estava fora do meu centro, fora do meu eixo. E aí a gente volta, né? Essa manutenção, tudo isso que foi aqui já, como é que posso dizer, ilustrado com essas falas, é um trabalho que a gente precisa fazer para que a gente possa, por exemplo, acreditar, né? Eu preciso fazer a manutenção da minha crença, e isso é através dos meus pensamentos, não somente, mas é também através do ambiente que eu tô. E esse ambiente também é virtual, como esse aqui que vocês se encontram agora ouvindo e assistindo. Mas esse também é um ambiente energético, né? Porque afinal de contas o conteúdo tem condições de alterar o meu ritmo e a minha vibração. Tudo isso vai moldando quem eu sou. Então esse tipo de combinado, esse tipo de ritual diário que ajuda a gente a modular a minha energia, né? Me permite me colocar de outra forma para o mundo. E aí, quando eu vou para o mundo, eu consigo ter mais ou menos a habilidade de manifestar aquilo que eu desejo. Por que eu estou falando disso? Estou aqui dando uma olhadinha, a gente tem a nossa carta do episódio de hoje, e a nossa carta é uma carta muito poderosa, que é o Mago, que é o arcano número 1. Para você que está me ouvindo no Spotify, a carta do Mago é uma carta de um fundo amarelo, conota inspiração. É uma carta que tem em cima e embaixo, assim como se fosse uma cortina bem florida, sabe? Bem, bastante flores. Tem uma mesa também, e nessa mesa a gente tem aqui alguns objetos que representam os 4 elementos: fogo, água, ar e terra. Beleza? Uma moeda que representa a terra, uma taça que representa as copas, a espada que representa a mente, o ar, e uma madeira, assim, que representa o elemento fogo, o paus, que seria esse espírito avivado. E aí o mago, velho, ele tá apontando para os céus e com a outra mão ele tá apontando para a terra. E aí ele traz esse lugar de conseguir integrar o céu e a terra. É onde eu pego esse campo espiritual, aquilo que é etéreo, o campo das ideias, e manifesto isso na terra. Sabe? O mago é essa figura, esse arquétipo poderoso que vai tirar o bagulho lá, ó, das nuvens, onde eu tô só idealizando, romantizando, que eu tô só sonhando. Eu vou trazer essa energia, me conecto com esse campo poderoso, etéreo, sutil, sabe? Que é o lugar dos sonhos mesmo. Tipo, sonhei, eu desejei, eu senti, eu quero. E aí eu consigo pegar e, ao mesmo tempo, materializar isso aqui na Terra. De que maneira? Ele tem essa mesa como se fosse uma mesa de ferramentas. E aí uma grande síntese e provocação gostosa que a gente tem no mago, nesse arquétipo, é que ele tem na mão dele todas as ferramentas para realizar aquilo que ele almeja, que ele deseja, que ele sonha, aquilo que ele quer. E isso, quando sai para alguém, para nós, assim, numa tiragem, numa leitura, por exemplo, de tarô, essa carta, esse arquétipo do mago, a mensagem, né, que o nosso campo energético está devolvendo para a gente, vai para esse lugar da autorresponsabilidade, mais do que isso, da nessa condição, é uma consciência, que ele está te trazendo a consciência que você tem a condição, com o que você já tem, de transmutar a sua realidade para aquela realidade esperada, desejada, ambicionada. Mano, é gostoso, é empoderador, mas ao mesmo tempo é um desafio, né? Porque, honestamente, novamente usando essa palavra, honestamente, muitas vezes a gente não vai se ver nesse lugar do mago, a gente não vai sentir que a gente tem esse poder na nossa mão de criar essa realidade com aquilo que eu já tenho. Muitas vezes eu vou olhar para aquilo que eu tenho de forma completamente insatisfatória, sabe? E aí tudo isso que eu ilustrei para vocês nessa narrativa é trazendo esse senso de que para que a gente consiga
manifestar o mago em nós, porque todos esses arquétipos aqui das energias do tarô, por exemplo, são acessíveis para nós enquanto humanidade. São arquétipos, são mensagens, arquétipos universais. Todos nós podemos nos identificar com cada uma dessas cartas. E em um dia, em uma semana, um mês, a gente vivencia tudo isso. Certo? Então, quando eu intenciono, por exemplo, a sua energia, igual aqui para essa live de hoje, eu pedi qual era a mensagem que iria vir, qual é uma carta que me traga uma mensagem. E aí sai a carta do mago, com que gerou toda essa reflexão, ela faz essa provocação de que a gente precisa fazer os devidos ajustes no nosso campo energético para a gente reconhecer essa potência co-criadora e transmutadora que é o mago. Enfim, é uma super força e é um tal de um colocar o cropped, assim, sabe? É um cropped da consciência. Eu me conscientizo do meu poder de criação, do meu poder de manifestação, do meu poder, boa palavra para o mago, de transmutação. O mago, também simbolicamente falando, seria a figura que iria transformar o chumbo em ouro. E o que é isso? Se não aquele rolê lá do início, quando a gente começou falando do processo do término, por exemplo, que foi aqui compartilhado. E aí, diante desse contexto frustrante em algum lugar, né? E até mesmo doloroso de perda, eu consigo olhar para isso e tomar uma postura de não me deixar vazar e cair, né? Mas não, vou olhar isso como aprendizado. Lembra lá da frase que eu falei do podcast? Tipo, tudo que acontece para quem tem uma conexão espiritual serve como bênção ou como aprendizado. Tipo, tá me forjando para eu chegar no lugar que eu almejo, que eu desejo, que eu quero, que eu ambiciono. Enfim, essa figura do mago traz essa provocação, esse choque mesmo de que nos é possível, nos é cabível usar as ferramentas na nossa mesa e o poder nas nossas mãos para conseguir chegar nesse novo lugar. Deixa eu ler aqui mais um pouco, novamente pela segunda vez as mensagens, que eu consiga realizar as mudanças internas necessárias com a força do mago, a sabedoria do mago. Sim, também desejo isso para mim e para ti. Vou beber mais um gole d'água. Um instante, galera. Vi que pessoas queridíssimas chegaram aqui agora. Nai, Will. É nóis, gente. A Aimee também. Hablamos muito, mas a gente já está quase encerrando o nosso episódio de hoje. E aí, para você que está aqui me ouvindo, deixa eu ver se tem algum recado. Bom, o recado é que esse episódio está acontecendo graças aos nossos apoiadores e para você conhecer como funciona a minha campanha no Apoia-se, nessa plataforma de apoio coletivo, que pelo valor de um cafezinho por mês você consegue manter esse fluxo semanal aqui de conteúdo gratuito que provoca esse lugar de autoconhecimento. Para isso, você só precisa clicar no link da minha bio ou aqui nesse episódio, seja no YouTube ou no Spotify, para conhecer a minha campanha e ver as suas condições de participar desse movimento. Beleza? Esse é um aviso. Tirando isso, não tem mais avisos. É isso, gente. Foi super gostoso. Ah, não. Deixa eu fazer uma provocação. Ui. Ah, é uma provocação. Eu vi que agora tá ao vivo. Segunda-feira é dia de vários podcasts que eu amo, né? Aí tava ao vivo agora. Daqui a pouco vai estar a blogueirinha ao vivo com o Pedro Sampaio. Enfim, X. É só porque eu amo a blogueirinha. Mas o que eu ia dizer era a Anitta tá ao vivo agora no Podpah. Não sei se vocês que estão me ouvindo interagem com esse universo, mas eu amo o Podpah, eu amo os meninos do Podpah. E a Anitta, que é essa figura empreendedora, por que eu tô falando disso? Porque a carta do mago é a carta número 1. O mago, ele é o empreendedor. Tanto que o primeiro signo do zodíaco é Áries, que é o signo da Anitta, inclusive. E aí, o mago é essa figura. Esse lugar de transmutar, pegar da realidade, transformar em algo novo, é muito representado por esse ímpeto do começo dessa energia ariana, que também é energia empreendedora, que é, por exemplo, o que eu estou me propondo a fazer na minha vida. Eu, inclusive, tenho Lua e Marte em Ares, né? Então, eu amo, apesar de odiar certos arianos, amo essa energia de Ares que faz a gente se colocar esse eu na frente, compreender as nossas necessidades, de ser egoísta de maneira saudável, né? Precisa tudo ser equilibrado, mas também ter o ímpeto de começar algo que talvez não tenha tido um caminho aberto, que não seja um lugar óbvio, sabe? Enfim, acho interessante ornar, fechar o nosso programa com esse tipo de informação. E se você quiser, claro, chapar de yoga para experienciar esse alinhamento interno aí, que eu comentei tanto aqui, comento todos os episódios, entre em contato comigo. Se você quiser um acompanhamento terapêutico, que você quer esse solzinho aqui, falando no teu ouvido,
dando um conselho para tua energia diante dessa ferramenta poderosa que são as 78 cartas do tarô, fala comigo também, que tem várias possibilidades, inclusive de preço, para poder ser acessível para todo mundo. É nóis, tá certo? Beijo no coração, nos vemos na próxima semana, na próxima Vibe Lunar. Deixe seu comentário novamente aqui no YouTube e nos vemos em breve. Beijo!